No capítulo 28 de Isaías diz assim: a cama se tornará estreita demais para que alguém possa deitar e descansar. O cobertor é curto demais para que possa cobrir e acalentar todo o corpo. Vou ler de novo. É forte, né? Eu que não quero estar nessa cama. Tem esse cobertor. A cama se tornará estreita demais para que alguém possa deitar e descansar. O cobertor é curto demais para que possa cobrir e acalentar todo o corpo. Pode tomar a sério. Deus fez o ser humano de tal maneira que há algumas coisas essenciais na vida do ser humano para a sua própria sobrevivência e necessidades. Dentre elas eu quero citar aqui o sono. Já pensou na vida sem o sono? Já pensou? Basta apenas uma noite mal dormida, que isso reflete no dia seguinte nos seus aspectos. Porque o sono é essencial. O sono ele é crucial para manter nosso organismo funcionando de maneira adequada. O sono ajuda a manter o equilíbrio nas áreas psíquica, emocional e metabólica. E também afeta o humor, irmãos. Quando você vê pessoas mal-humoradas, com certeza são pessoas que não conseguem dormir e ter um sono adequado, porque essa pessoa ela vai demonstrar estresse, irritabilidade, né? Logo ela vai também uma pessoa ansiosa, não vai ter tanta disposição e vai apresentar um certo nervosismo, porque dormir mal e dormir pouco, irmão, influencia na saúde e contribui também para o surgimento, sabe de quê? De doenças. Algumas doenças, né, são em virtudes do mau sono. Por isso existe aí na questão da ciência, na questão aí dos estudos da fisiologia do sono, há muito estudo a respeito do sono, né? Tem pessoas que vão dormir em tal lugar aí, e enquanto ele está dormindo estão estudando ele a respeito do sono, porque ter um sono regulado, com qualidade, irmão, significa que nós vamos ter uma rotina de vida também com qualidade. E isso mereceu, interesse não somente das áreas que estudam o sono, mas também da palavra de Deus. A palavra de Deus fala muito sobre o sono, porque a palavra de Deus vai lembrar que o sono tranquilo, o descanso tranquilo é bênção de Deus, irmãos. É dádiva de Deus aos seus filhos, irmãos. E dormir tranquilo reflete a confiança, a segurança que nós temos em Deus, independente da circunstância, que Deus está no controle total das nossas vidas, das nossas coisas, dos momentos que vivenciamos. Olha o que diz o Salmo 4, versículo 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar, dormir em segurança. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Provérbios 3, 24. Mas o Salmo 127, versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Não é que Deus está falando mal, irmãos?
de quem se levanta cedo, de madrugada, vai dormir tarde. Não é isso. De quem se esforça no trabalho. A questão aqui é da inutilidade. Porque a pessoa pode levantar muito cedo, pode dormir muito tarde. A pessoa durante o dia pode se esforçar muito, mas isso não é garantia de um futuro abençoado. E talvez ela não consiga dormir tranquilamente. Sabe por quê? O início do Salmo fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então pode levantar de madrugada, pode dormir até tarde, mas a confiança tem que estar no Senhor. O Senhor tem que fazer parte, irmão, de todas as nossas coisas, e nós precisamos ver o Senhor verdadeiramente agindo nas nossas coisas durante o dia, para que ao deitar, irmãos, nós tenhamos confiança de que aquilo que houve o esforço, aquilo que foi conseguido da parte de Deus, Deus vai manter nas nossas vidas. E se tem alguma coisa, irmão, que Deus quer dar aos seus filhos, é um sono abençoado. Amém? Amém. Deus quer recompensar os nossos trabalhos, os nossos afazeres, irmãos, com sono abençoado. Sabe por quê? Talvez você não pensou ainda, mas estatisticamente o sono reflete 1/3 da nossa vida, irmão. Olha, se o dia tem 24 horas e normalmente as pessoas dormem 8 horas, significa 1/3. Agora você acha que Deus não estará preocupado com 1/3 das nossas vidas, irmão? Deus estará preocupado, e Deus está preocupado, irmão, para que haja nesse 1/3 da nossa vida um momento de descanso, um momento de refrigério, um momento de revigor, porque enquanto nós dormimos, as nossas energias são restauradas, irmãos. 8 horas é o normal. Dizem que os idosos dormem menos. Eu não sei ainda, porque eu não cheguei, né? Mas dizem, o meu sogro mesmo, toda vez que eu chego lá, dormi pouco, uma queimação aqui no estômago, dormi pouquinhas horas, né? A irmã Zelita dorme pouco, porque 5 horas da manhã ela está no WhatsApp e escreve. Então, eu acredito que esses idosos dormem bem pouquinho, dormem pouco, né? Tem os seus problemas, né? Suas dificuldades, né? Mas também tem pessoas que conseguem dormir, irmão, em qualquer lugar. Eu tenho um cunhado que ele disse que dorme em cima da moto. Enquanto eu falo, é verdade não. O Daniel, ele sai do serviço, irmão, não sei como, ele consegue dormir em cima da moto. Enquanto o farol, ele já conhece os faróis que tem no caminho de trajeto, ele sabe que um farol demora 2 minutos, outro 5 minutos, ele consegue dormir em 2 minutinhos, aí alguém buzina, ele acorda em cima da moto. Tem gente que dorme na igreja. Aqui não tem, né? Nessa igreja, olha, não tem, viu? Não tem, o pastor não vê nada disso, tá? Todo mundo arregalado, todo mundo atento, né? Mas tem igreja aí que as pessoas dormem, é só chegar na hora da palavra. Parece que é um sono, né? É um sono espiritual. Mas tem pessoas de maneira metafórica, irmãos, estão dormindo para a vida. Estão dormindo na vida, irmãos. Não aprenderam ainda, irmãos. Não acordaram para a vida. Não acordaram, sabe? E Deus já deu experiências, Deus já trouxe lições, Deus já permitiu lágrimas, Deus já permitiu tantas coisas, irmãos, mas são pessoas que ainda não acordaram para a vida, ainda não entenderam a plena vontade de Deus para que a vida seja vivida de uma maneira em que nós estejamos verdadeiramente vivos espiritualmente para a vontade de Deus, irmãos. 2/3 da vida, irmãos, nós estamos acordados, e nós precisamos, assim como o salmista ensina-nos a contar os nossos dias de tal modo que alcancemos coração sábio. Eu preciso sabedoria,
As coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Às vezes Deus permite algumas coisas, algum chacoalhão na nossa vida, para acorda, desperta, eu quero te ensinar alguma coisa. Você não pode ficar agindo dessa maneira, você não pode ficar batendo sempre na mesma tecla, você não pode, desperta, eu quero te acordar para coisas novas, irmão. Quem está dormindo não vivencia, não enxerga coisas novas. Deus quer nos acordar, irmãos queridos, porque quando a gente for dormir, esse 1/3 da vida tem que ser gostoso, irmãos. Ser gostoso. Receber sonhos de Deus, irmão. Sabe, estar dormindo, sonhar com coisa boa, ter pensamentos bons, irmãos. E às vezes algumas pessoas não conseguem porque não estão entendendo que esses 2/3 da vida estão refletindo na hora do sono. Não há um descanso tranquilo, porque os 2/3 estão refletindo. Não há uma junção, não há uma conjunção harmoniosa durante esses 2/3 da vida, para que quando chegar 1/3 da vida, que é o momento do sono, do descanso, haja a bênção de Deus, irmão. Algumas pessoas não têm dormido devido à ansiedade, às preocupações, às prioridades erradas, falta de confiança em meio aos problemas. Eu não consigo dormir porque eu tenho um problema, amanhã eu tenho que resolver isso e aquilo, devido aos pecados, devido às decisões precipitadas, escolhas erradas, desobediências, rebeldia, falas inapropriadas e tantas outras coisas, irmão. Não tem conseguido dormir. Mas nessa manhã de Calabachaia, Deus me trouxe aqui para dizer que em algumas vidas as coisas em situação não estão bem, porque a falta de sono na hora de dormir tem sido o reflexo, tem sido o indício de que está faltando alguma coisa. Está faltando um ajuste na parte de Deus, irmãos. Porque a ausência do sono com qualidade, como bênção de Deus aos seus filhos, tem refletido no dia a dia, na sua rotina. Você não tem tido a alegria que um cristão, um filho, uma filha de Deus deveria ter. Você não tem tido a disposição para lidar com sensatez com os problemas que envolvem a vida, e esses problemas que envolvem a vida nunca vão deixar de existir, irmãos. Eu não acredito em oração tipo assim, eu vou orar para você e você nunca mais tem problema. O que é isso? Então vai morrer, vai para o céu. Se você quiser essa oração, eu faço hoje para você, porque não existe, irmão, essa oração. Seus problemas acabaram. Como? Nós vamos ter problemas, nós vamos vivenciar problemas enquanto nós estivermos vivos, mas o Deus que está conosco, aleluia, vai fazer com que a gente possa lidar com esses problemas de uma maneira diferente. E às vezes a pessoa não tem dormido bem, tem, sabe, se preocupado ali na sua cama, e isso tem refletido na sua alegria, no seu humor, tá? Não sabe lidar com sensatez, com os problemas que envolvem família, trabalho, igreja e relacionamentos, e vou além ainda está afetando na adoração a Deus. Às vezes não está adorando, não está tendo aquela devoção que deveria ter a Deus, porque está sendo afetada. Sabe o que pode acontecer com essa pessoa, irmãos? O fardo, irmãos, vai pesando cada dia mais. Sabe? As coisas vão ficando difíceis, irmão, até chegar uma hora insuportável. E aí rompe com determinadas coisas que não era para romper. É uma fuga. Aí as coisas não estão bem, aí tem que achar um motivo, tem que achar uma coisa, eu vou romper com isso. Aí sai da igreja, aí divorcia, aí sai do emprego, ou é mandado embora porque as coisas não estão bem lá no emprego, aí arruma confusão com os parentes aqui e ali. Irmãos,
Por quê? Porque é um processo cascata, tá? Mas nós sabemos, irmãos, porque há 2000 anos apareceu alguém que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vocês vão poder estar tranquilos, vocês vão poder dormir tranquilo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas precisa entregar ao Senhor o fardo pesado, precisa entregar ao Senhor os problemas, e Ele vai te dar um fardo leve. Vai ser uma troca. Jesus fala assim: dá os teus problemas para mim, dá as suas preocupações, dá as suas, os seus projetos, os seus sonhos, traga aqui. Está pesado para você? Tá. Traga para mim. Porque eu já levei coisa pior lá na cruz do Calvário. Dá nas minhas mãos, e eu dou em troca um fardo leve para você levar. Eu dou um jugo suave para você caminhar. E nesse contexto aqui de Isaías, irmãos, a minha tradução fala cama curta e um cobertor estreito. Isaías está advertindo o povo de Deus com firmeza sobre o futuro ameaçador que os espera, caso eles não procurem o alicerçar das vidas na segurança da vontade de Deus e nos preceitos de Deus. E isso iria refletir na hora que fosse descansar. Aqui é um ditado: cama curta e a coberta estreita. É um ditado que tem por trás uma alusão, tá? De um homem cansado por um dia de trabalho, mas tem que descansar para revigorar as suas energias para o dia seguinte. E ele não consegue, porque na hora de dormir a cama é curta, na hora de se cobrir, de se envolver, né? O cobertor não consegue me envolver. Então, ao invés de acalento, ao invés de conseguir uma noite tranquila, ele não consegue dormir, ele não tem refrigério, ele passa frio, tá? Ele não consegue dormir. E você acha que uma pessoa que não consegue dormir só vai, por causa de problemas, ela vai ficar só pensando coisas boas? Não. Ela passa ali a noite só pensando em coisas ruins, pensamentos danosos sobre a vida dela, sobre a vida de pessoas que lhe feriram, que fizeram mal. Passa pensando naquela pessoa, nos problemas, nos parentes. Essa pessoa é tomada por uma inquietude e assombros de pensamentos, irmãos. E esse estado doloroso representa a condição angustiada e desapontada daqueles que escondem sob a falsidade e as mentiras que alguns refúgios criados podem lhe trazer, a fim de obter uma libertação temporal e espiritual. Isaías está aqui de maneira simplificada, falando ao povo de Deus: olha, não vai dar certo. Esse estilo de vida que vocês estão adotando não vai dar certo. Não vai chegar o momento de descanso. Vocês não vão ter descanso. Na hora de descansar, o reflexo do fato de vocês não levarem em consideração o Deus verdadeiro da salvação na vida de vocês, quem os libertou, quem vocês no Senhor. Vocês servem ao Senhor, vocês têm propósito, vocês têm objetivo. Deus escolheu vocês para serem santos.
Deus é o único Deus de vocês, e Deus deve estar acima de todas as coisas, e vocês não estão levando isso em consideração, e não estão levando nem a justiça de Deus na sua rotina, no seu dia a dia, e isso vai refletir futuramente. Cama curta e coberta estreita, irmãos, tem a ver com falta de espaço e de liberdade, cobertura e proteção. Isaías está dizendo para aqueles que criaram determinados refúgios mentirosos, que adotaram, confiaram, se apoiaram nos seus estilos de vida, irmãos. Isaías está falando: não vão conseguir ter a liberdade que vocês acham que não têm. Espera aí, vocês estão achando que não tem a liberdade em Deus? Porque esse era o pensamento do povo aqui. O povo não estava achando que eram verdadeiramente libertos, mas estava preso às regras, a um Deus que os oprimia. E agora nós queremos liberdade, nós queremos ser livres. Isaías está falando: vocês estão achando isso? Mas vai piorar sem esse Deus, porque na hora, isso vai refletir, na hora que vocês forem descansar, não vai ter um espaço, será menor ainda, vocês não vão conseguir se esticar. Tem a ver, irmãos, porque havia um pensamento, irmãos, de que Israel precisava se abrir para as demais nações. As demais nações, irmãos, tinham culturas diferentes de Israel, as festas eram diferentes, haviam vários deuses existiam. E assim, irmãos, alguns líderes, algumas pessoas começaram a falar: nós precisamos nos abrir, precisamos aumentar o espaço de Israel, assim como existe hoje, irmãos, né? A gente sabe que as coisas mudaram, mas nós temos que tomar um cuidado. O cristão precisa tomar cuidado nessa abertura, o que pode, o que não pode, como filho de Deus. Vamos abrir. Isaías fala: cuidado, porque vocês vão adotar determinadas coisas pensando que vão ter liberdade, pensando que vão, ter um futuro abençoado. Pelo contrário, a cama vai ser curta, o cobertor vai ser estreito sem Deus, porque Deus, Ele permite que a gente viva dentro de um limite, dentro do seu reino, que às vezes parece pequeno, mas não é pequeno. Sabe por quê? Dentro desse reino existe a ação de Deus. Israel estava com olhos voltados, porque as outras nações tinham Deus específico, Deus para a cultura. Baal vai dar chuva, Baal dá isso, Baal traz produção, mas se esqueceu, irmãos, se esqueceu. E às vezes nós esquecemos que quando nós andamos na vontade de Deus, irmãos, irmãos, como é gostoso andar na vontade de Deus, porque quando nós andamos na vontade de Deus, nós podemos orar, os céus estão abertos, irmão, a chuva de Deus vem sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós estamos na vontade, estamos agradando a Deus, irmão, Deus está nos abençoando. Às vezes as portas se fecham, e às vezes quando as portas se fecham, eu me preocupo, eu já vou diante de Deus. Deus, o que está acontecendo? É provação, é o inimigo, está alguma coisa errada comigo, Deus. Porque o cristão não pode se acomodar e viver quando a vida dele olha e parece que os céus estão abertos, quando as suas orações não sobem mais a Deus, quando não há novidade de Deus.
E todas as vezes que Israel estava na vontade de Deus, Deus mandava chuva, tinha celeiro abundante de semente. Israel, quando estava na vontade de Deus, podia levantar o maior exército do mundo da época, que não conseguia derrotar Israel, porque Israel é insuperável. Meu irmão, minha irmã, entenda, o privilégio de ter Deus na sua vida. Se você estiver na vontade de Deus, Deus vai continuar cuidando de você, Deus vai continuar cuidando da sua família, Deus vai continuar te abençoando, Deus vai continuar abrindo portas na sua vida. Mas esteja na vontade de Deus, porque se você não estiver na vontade de Deus e não entender que precisa retornar, precisa ter novas atitudes, a cama pode ficar curta, o cobertor pode ficar estreito, e você não vai ter o descanso, irmão, que deveria ter da parte de Deus, irmãos. As pessoas tentam fazer suas camas, irmãos. Isso é intuitivo. Todo mundo quer fazer a sua cama para que as suas almas possam descansar. Todo mundo está em busca de alegria, e não é errado, irmãos. Não é errado buscar alegria. Mas há pessoas que querem descansar e montar as suas camas no descanso sem as regras, irmãos, sem as disciplinas, sem as vontades de Deus. Não dá certo, mas o futuro está aí, irmão. Ele chega rápido. Tem pessoas que são assim, irmãos, só querem viver o momento. É a insensatez. Não estou preocupado com o futuro. Só que o futuro chega, irmão, e chega muito rápido. Eu quero viver o momento. Eu quero viver um pouco da minha vontade. Mas é a vontade de Deus. Chegou a hora, chegou um momento, isso na sua vida, porque se não for, amanhã vai vir as suas consequências. E você, ao invés de ter um sono tranquilo, descansar, ter uma vida, 2/3 da vida, né? Com alegria, vai ser problema, irmão. Vai ser problema. A Bíblia fala sobre um fazendeiro que pensou nisso. Jesus propôs uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei os outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, vai dormir, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Nós precisamos ser ricos, ricos para Deus. Ter ou não ter é questão de circunstancial na nossa vida. Para uns Deus vai dar mais, para outros Deus não vai permitir. Deus sabe. Deus garante o sustento. Deus garante o pão de cada dia. Isso com certeza. Mas essa questão aí de ter ou não ter é questão de circunstância. Mas nós precisamos ser ricos em Deus. E você sabe o que significa ser rico em Deus? É estar em harmonia com Deus, é estar dentro da vontade de Deus, é estar na palavra de Deus. Isso é ser rico, é ter intimidade, é priorizar Deus nas nossas vidas, irmão. Mas infelizmente, irmão, assim como aquele povo que quis envolver os 2/3 das suas vidas com expedientes, com entretenimentos que não faziam parte, irmão. E aí eu não estou falando de viajar, não. É bênção viajar, é bênção desfrutar das coisas de Deus. Mas cuidado
com as prioridades da vida. Nada pode ser exagerado. Nada. Aquele povo não entendeu isso. A prioridade principal da vida era Deus e deveria ser Deus. Mas começaram a se ocupar com determinadas coisas, irmão. Cuidado, irmão. As coisas vão acontecendo gradativamente. E isso me preocupa, porque é assim, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis que daqui a pouco a igreja, né? Não somente essa igreja, nas outras já estão acontecendo. A gente vai começar a ter um rodízio tão grande que nós vamos ver membro uma vez por mês na igreja. Quem que faltava na igreja antigamente? Quem que faltava numa ceia, irmão? Podia chover canivete, irmão. Podia chover canivete, irmão. Eu sou lá da velha guarda. Eu estou falando alguma coisa errada? Alguma coisa que me dizia? Irmãos, era assim, não faltava por nada na ceia. Mas hoje, né, não que as pessoas não tenham seus compromissos, irmão. Tem compromisso que não dá, irmão. Mas a gente vê, irmãos, que as pessoas estão trocando as coisas, irmãos. O expediente dessas pessoas estão sendo trocadas. E Deus não está vendo nada, né? Mas assim, irmão, são coisas gradativas que vai indo. Quando vê, a cama está estreita, o cobertor já não está aquecendo mais. Peraí, alguma coisa errada. Eu, pastor, irmão, tem um personagem, né? Um personagem que os amigos dele tiram o sarro dele, que ele só fez a 5ª série. Acho que é Fernando. Eu sou Fernando Burrão. É isso mesmo? Eu sou o burrão, né? Depois os amigos vêm chegar para falar: eu não sou ninguém. Eu sou o Fernando Burrão. Você não lembra que eu tenho só a 5ª série? Mas assim, o burrão está sempre bem, sempre, né, para frente, desfrutando das coisas. E os amigos, assim, irmão, eu não tenho nada, irmão. Eu, como pastor, eu prego a palavra, Eu prego a palavra. Desculpas para mim? Não, irmão. Não precisa dar desculpa para mim, irmão. A gente vê, né, algumas desculpas. Pastor, é bom comunicar o pastor. Essas pessoas que estão viajando, hoje nós temos várias pessoas viajando. É bom, eu gosto disso, porque eu oro, irmão. Eu oro para Deus abençoar a viagem. Eu quero que seja a viagem mais feliz, mais abençoada. Vai que a sua família desfrute, Deus guarde, não sei o quê. Mas existem umas coisas, irmãos, que a gente percebe que são expedientes, que acabam sendo mentiras, para tirar a prioridade que deveria ser dada a Deus. Quando Isaías pregou uma mensagem como essa, irmãos, falando que a cama ia ficar curta, o cobertor ia ficar estreito, sabe o que eles fizeram? Aceitaram? O que vocês acham? Ou rejeitaram? Rejeitaram, irmãos. Rejeitaram essa palavra de Isaías, irmão. E você sabe que as consequências vieram, irmãos. Eles não tinham mais a cobertura que era Deus. Eles foram dominados pelos assírios, foram dominados pelos babilônicos. Jerusalém foi destruída futuramente, irmão. Eles foram dominados porque já não tinha aquela cobertura. E quando eles achavam que tinha a cobertura de Deus, opa, eu tenho Deus. Aí o cobertor eles não conseguiam envolver. É essa alusão que Isaías está fazendo. Mas eles rejeitaram. Olha o que está escrito no versículo 14 e 15 do mesmo capítulo. Isaías 28, versículo 14 e 15. Os seus acordos. Aqui é uma linguagem para dizer que não é que eles fizeram um acordo com a morte. Não, é uma linguagem que eles fizeram um acordo, e esses acordos davam uma certa segurança para eles. Ouve a palavra de Yahvé, ó homens insolentes, vós líderes e governadores desse povo que vive em Jerusalém. Pois que dizeis: firmamos uma aliança com a morte, com o Sheol,
a sepultura, fizemos um pacto. Quando o flagelo do extermínio chegar, não nos atingirá, pois da mentira fizemos nosso abrigo, e na falsidade temos o nosso refúgio. Olha, não, isso não vai nos atingir. Imagina, nós somos povo de Deus, nós servimos ao Deus, só não estamos servindo como Ele gostaria que servisse, mas isso não vai chegar. E chegou, irmãos, chegou, irmãos. Isso chega, irmão. E pode chegar o homem mais santo, pode chegar aquele que tinha maior devoção, mas se diminuir, se afastar, irmãos, chega esse momento. Para concluir, irmãos, as mentiras e falsidades na vida pode tornar uma vida também de mentira. E são tão poderosas que são capazes de iludir e se tornarem verdades absolutas para alguns. Irmãos, às vezes as pessoas, irmãos, elas tomam determinada mentira e falsidade e estilo de vida como verdades absolutas, irmão. Para elas falam, não, eu estou certo, e não, vai dar certo, e a palavra está confrontando, o Espírito Santo está tocando e falando, muda de vida, mas não, o que eu faço, o que eu falo, são verdades absolutas e vai dar certo. E não são, irmãos, porque a luz da palavra não é do pastor Davi. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A luz da palavra vai ver que está errado, mas não. A falsidade, a mentira que se adota, parecem verdades absolutas. Sabe por quê? Elas são usadas para tornar a vida mais fácil. Algumas pessoas se apegam a determinadas mentiras, falsidades, para tornar a vida mais fácil, evitar sofrimento, se isentar dos erros, das culpas, das responsabilidades, das coisas que não devem ser realizadas. Mas isso só resolve por alguns momentos, mas estraga uma vida inteira. Não é Deus nem o diabo que estraga a vida, não. O diabo estraga. Quem dá motivo. Deus restaura. Deus edifica a vida, Deus salva, mas às vezes nós não compreendemos que somos nós mesmos que estamos estragando a nossa vida. Nós mesmos que estamos estragando projetos lindos, maravilhosos de Deus, para nós, para o nosso futuro, para a nossa família. Às vezes nós estragamos os nossos filhos e nós não estamos percebendo. Não estamos percebendo com as nossas atitudes, com as nossas falas, estamos estragando. Não estamos formando um caráter verdadeiramente cristão dos nossos filhos, dos nossos netos, na nossa descendência. Aí quando vê, é assim, e é gostoso. Quando as coisas são boas, aí o futuro passa e você fala assim, nossa, é igualzinho eu, meu filho, meu neto é igualzinho eu. O Caleb puxou muito do seu Luiz, até a magreza, pode comer o que for, mas puxou para o seu Luiz. Eu falei, meu Deus do céu, você puxou para o seu Roniz, pacífico, né, demais, né? Não é que ele é perfeito, não, mas a gente percebe algumas características. Isso é bom, irmão, quando a gente olha assim para a nossa descendência e fala assim, puxa vida, seu filho é elogiado e você é honrado, porque você cultivou, você imprimiu determinadas características, irmãos. Cuidado, o que nós estamos passando para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa descendência. Cuidado o que você está passando para o seu marido, para a sua esposa, para as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado, irmãos. As mentiras e as falsidades são criadas
um pouco antes da verdade se manifestar com suas consequências. Olha que frase. As mentiras e as falsidades são criadas um pouco antes da verdade se manifestar com as suas consequências. Mais feio que mentir é mentir para quem já sabe a verdade sobre nossa vida. Hoje se fala em relativismo, coisas subjetivas. Bem, né, o diabo criou isso. Filosofia é bom, mas não é uma matéria que me chamou muita atenção. Hoje se fala-se muito disso. Bem, verdade é relativa. Depende do ponto de vista. Bem, pode ser a verdade que você está falando, mas eu tenho a minha verdade. Todo mundo vai fazer, eu tenho a minha verdade. Fica com a sua verdade, que eu fico com a minha verdade. É o relativismo, irmão. O que o pastor está falando é verdade, porque é baseado na Bíblia. Mas eu tenho a minha verdade. E a minha verdade parece que está dando certo. Será que está dando certo? Existe uma verdade que não é relativa, que não é subjetiva, mas é uma verdade absoluta. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade, tem a verdade, ensina a verdade e deseja a verdade na vida dos seus filhos, porque Ele é a verdade. E tudo que é mentira, Jesus falou que a mentira tem um pai, e o pai é o diabo. Vida cristã, irmãos, que é baseada em mentiras, coisas subjetivas, irmão, tem por trás uma ação do inimigo. Mas se nós somos filhos da luz, como de fato somos, andemos na verdade, e Deus é a verdade, e seja a palavra dos filhos de Deus. Sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Jesus é verdade, e a palavra dele é verdade. Meus irmãos, se nós não cremos verdadeiramente na palavra de Deus, em Jesus, irmãos, se você não crê, irmão, deixa, olha, não venha, não segue a Deus, irmão, não segue. Se você não crer piamente na verdade, que aquilo que está escrito é verdade, irmãos, pode perder o tempo, irmãos. Mas se você crê que é verdade, tudo é verdade, irmão, Jesus vai cuidar de você. Jesus vai cuidar da sua família. Tem um céu a te esperar um dia, aleluia. Você vai ser ressuscitado se morrer. E se você estiver vivo, você vai ser arrebatado para estar com esse Deus para toda a eternidade. E Deus sabe, irmãos, o Deus que nos sonda, Ele sabe pelo nosso caminhar se nós estamos tendo uma vida cristã em que nós acreditamos de verdade, ou se nós não acreditamos. É pelo Jesus fala assim: eu vou recompensar cada um pelas suas obras. Deus olha para a vida, irmão. Deus olha para a vida. Glória a Deus. E de acordo com a vida, Ele vai nos recompensar. No reino de Deus, o que prevalece é a verdade. E tem o princípio da semeadura. E qual que é o princípio da semeadura, irmãos? Aquilo que o homem semear, o que vai acontecer? Ele vai colher, irmãos. Glória a Deus. Esse princípio não é falho, não falha. Ah, pastor, nós vamos
Podemos errar? Pode errar. Haverá desastre, haverá as consequências da nossa vida, mas elas podem ser evitadas. E atitudes desastrosas podem ser evitadas em nosso favor quando nós somos sinceros diante de Deus. É quando nós chegamos diante de Deus e falamos assim: Deus, eu errei. Irmãos, se tem alguma coisa que Deus gosta, é que nós nos coloquemos na mão dele para ele consertar. Deus não quer trazer juízo, desgraça, mas ele permite determinadas coisas, e uma palavra como essa, para que a gente com sinceridade possa se olhar no espelho de Deus e falar assim: Deus, eu estou errado, eu errei, eu falhei, a minha vida cristã não está de acordo com a tua vontade, eu não tenho ânimo, eu não tenho disposição, eu não tenho alegria. Como o salmista pôde dizer, eu vou dizer isso, o salmista chegou e falou assim, um dos homens que mais amava a Deus, um dos homens que tinha mais intimidade com Deus, mas houve um momento triste na vida dele, houve um momento de tristeza, de angústia, e ele falou assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, mas torna a dar alegria da salvação. Quero ter alegria, Deus. Eu sei que viver com o Senhor é ter alegria. Tem os problemas, mas tem alegria, e essa alegria permanece. Mas temos que ser sinceros, ser sincero, como um filho pródigo que falou assim: poxa, peraí, na casa do meu pai, sabe, até o jornaleiro é cuidado. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando chegar diante do meu pai, eu vou falar: pai, eu errei, eu pequei, eu falhei. Mas esse pai, ele falou assim: eu vou falar, eu quero ser um dos empregados. Às vezes a gente acha que a gente chegar com sinceridade diante de Deus, como se Deus não soubesse da nossa vida, como se Deus não conhecesse a quantidade de células que há no meu corpo. Deus sabe muito, Deus sabe dos meus pensamentos, Deus sabe de tudo, irmão. Deus sabe das palavras que ainda não saíram. Mas esse filho pegou e falou: Senhor, ó pai, quando eu chegar eu vou falar o pai que eu errei, eu peguei, eu quero ser um jornaleiro. E foi assim que o pai agiu? Não. Esse filho foi com sinceridade. Quando chegou diante do pai, ele foi surpreendido, porque o pai o abraçou, o beijou. Não, pai, eu pequei. Você pecou, está arrependido, mas você é meu filho, você é minha filha. Vai lá, chamou o servo, dá roupa nova, dá sandália, dá anel, vamos fazer festa. E é assim que Deus age. Deus retorna as coisas desde que haja sinceridade nas nossas vidas, para que as nossas vidas possam ser condizentes com a vontade de Deus.